Nessa segunda parte, nós vamos estar falando sobre a introdução teórica. Na introdução teórica, você deve apresentar as ideias principais da teoria que foi usada para que o leitor possa entender o experimento. A minha recomendação é: um primeiro parágrafo dessa introdução teórica seja dedicado a uma motivação ou contextualização histórica do que é que você está estudando. Por exemplo, se você está falando sobre o movimento retilíneo uniforme, você poderia começar falando que desde os primórdios o movimento sempre despertou a curiosidade do homem. Mas foi somente no século XVII que Newton forneceu uma explicação e assim você continuaria, que foi Newton que forneceu essa explicação para o que é que alterava o estado de movimento dos corpos e assim por diante. Então perceba que esse primeiro parágrafo, primeiro ele tem a intenção de colocar o leitor inserido no assunto que você está estudando. Os parágrafos seguintes, ele pode ser dedicado ao desenvolvimento da teoria em si. Então, se é um movimento retilíneo uniforme, obviamente você vai ter que falar sobre velocidade, aceleração e força. Então, uma vez que você identificou todos os conceitos que são relevantes, você dedica então parágrafos para explicar cada um desses conceitos. Então, vamos supor que você está falando agora de velocidade no parágrafo 2. Então, você poderia colocar assim: para estudar o movimento de um objeto, uma quantidade importante é a velocidade. Temos vários tipos de velocidade. Aí você vai falar da velocidade média, da velocidade escalar e colocar as suas definições. Então, a velocidade média. Então, você colocaria que ela é definida como v médio é igual a s sobre ΔT. Uma coisa importante aqui é: antes ou após a equação, você tem que identificar agora quem é que você está usando. Então, S, eu estou dizendo aqui que corresponde ao deslocamento. E ΔT ao intervalo de tempo. Parece ser óbvio, mas para muitas pessoas, ΔT não vai estar associado a intervalo de tempo e S não vai ser correspondente ao deslocamento. Então, você precisa definir muito bem cada letra, o que é que você está chamando a quantidade física associada a ela. Além disso, uma outra coisa que você tem que ter cuidado é numerar sempre essas equações. Então, importante, defina as quantidades que serão usadas, S e ΔT nesse caso, e sempre numera as suas equações. Você pode colocar também figuras nessa parte da introdução teórica, contudo, figuras referente ao desenvolvimento do assunto. Contudo, a figura deve fazer parte do que você está falando, ou seja, cuidado ao pegar figuras na internet. O ideal seria que você mesmo fizesse as figuras, porque um erro comum é pegar figuras com quantidades como velocidade e aceleração e letras diferentes daquelas que você está usando no seu relatório. Então, por exemplo, vamos supor que você está usando para a altura a letra H. De repente você pega uma figura de queda livre onde tem y0. Então, obviamente, isso vai gerar uma confusão na cabeça da pessoa que estiver lendo seu relatório. Ela não vai saber quem era a posição inicial, se era o H0 ou se era esse Y0 que está aqui na figura. Então, é muito errado você usar essas variáveis e não estar citando ela dentro do seu texto. E também só coloque na figura as variáveis e quantidades físicas que vão ajudar a interpretar o seu resultado. Caso contrário, fica tão cheia a figura que você acaba dificultando o entendimento do leitor. Outra coisa é, sempre coloque legendas. Então aqui a gente tem, por exemplo, figura 1, dizendo que é um corpo em queda livre. Você pode colocar citações, no caso de referências na parte de introdução teórica. Contudo, se foi um livro que fez o resumo do texto, que você resumiu, né, para fazer o texto, você só precisa citar na referência. Mas, se foi algo que você citou específico de um artigo, então você deve incluir da seguinte forma. Vamos supor que você estava estudando sobre tecnologias espaciais e você viu um artigo que falava sobre essa aplicação que você quer citar. Então você coloca que hoje em dia este conceito tem sido amplamente usado no desenvolvimento de tecnologias espaciais. E aqui você põe então esse colchetes 1 e lá na referência você inclui quem foi esse artigo. Então é muito importante, coloque no tópico referências o artigo que você usou, ok? Então vamos só recapitular essa parte da introdução teórica. Importante, se colocar equações, sempre definir as quantidades. 2.
Se usar figuras, ter cuidado para que a figura realmente seja coerente com o seu texto e colocar as devidas legendas. E 3. Só citar referências de casos muito específicos. Se foi o resumo de um livro que você fez, não precisa colocar aqui explicitamente. Também eu ainda recomendo que você jamais recorte textos da internet. O ideal é que você leia a internet, leia livros, mas faça um resumo. Então, encerramos essa parte e na próxima vamos falar sobre procedimento experimental.